Para que a garrafa térmica mantenha a temperatura interna, é necessário justamente reduzir ao máximo as 3 formas de propagação do calor. Vejamos. As paredes são espelhadas. Isso reduz as perdas por radiação. Como os raios infravermelho são uma espécie de luz, eles sofrerão repetidas reflexões nas superfícies espelhadas, dificultando a fuga da radiação. Já o vidro reduz as perdas por condução. Além disso, as paredes são duplas e existe vácuo entre elas. Com o ar rarefeito, as perdas por convecção serão diminuídas. Nem sei, Cris. Eu acho que a gente vai ter que pesquisar sobre isso. Então, depois do café, a gente dá uma olhada nos livros e na internet. Combinado? Combinado. Parece até que a febre tá passando por causa dessa curiosidade. Apesar das dúvidas de Cris, já aprendemos como funciona uma garrafa térmica. Sabemos que ela reduz os processos de propagação do calor. Mas será que podemos mesmo controlar o calor? Naturalmente, algumas moléculas escapam do estado líquido e passam à fase de vapor, transportando uma parte da energia presente na sopa. Mas, para isso, elas devem vencer a resistência do próprio ar, que age como uma tampa que dificulta a chegada de novas moléculas provenientes da evaporação. Essa camada chega até a devolver algumas de volta para o interior do líquido, o que aumenta novamente a temperatura. Quando sopramos, estamos impedindo que as moléculas, já na fase gasosa, atrapalhem o processo de evaporação, afastando-as. E assim, um número maior de moléculas ganha o ar, liberando calor e esfriando a sopa. Agora, perceba o processo inverso da evaporação, a condensação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o que acontece quando gotículas de água se formam em torno do copo d'água gelado e nos óculos que embaçam ao deixarmos um lugar mais frio para outro a maior temperatura. Mas dentro de um ambiente fechado, a condensação tem uma força extraordinária. Ela produz uma queda da pressão interna, e com uma maior pressão atmosférica, os efeitos são inevitáveis. Vejam que dessa vez a força do calor deflagrou um trabalho mecânico, a deformação. Quando a natureza do calor foi realmente compreendida, no século XVIII, ele pôde ser controlado e utilizado para realizar trabalho em benefício do homem. Assim nasceu a Revolução Industrial e, junto com ela, a termodinâmica. A Revolução trouxe as primeiras máquinas a vapor. Ainda àquela altura, com baixo rendimento, elas desperdiçavam a maior parte da energia consumida, como acontecia com a máquina de Newcomen. Impressionado com o desperdício de energia da máquina mais avançada na época, o mecânico escocês James Watt apresentou por volta do ano de 1770 um modelo mais eficiente que contava com o seu grande invento, o condensador. A máquina proposta por Watt foi empregada em moinhos, fábricas de papel, destilarias, canais, no bombeamento de água das minas e logo passou a ser utilizada em locomotivas e barcos a vapor. O sucesso foi tão grande que o Watt ficou rico, passando a exportar as suas máquinas para diversas partes do mundo. Era o começo da Revolução Industrial. O trem a vapor é um bom exemplo de uma máquina térmica. O calor gerado pela queima do carvão é usado para ferver a água na caldeira, gerando vapor muito quente e a alta pressão, o que movimenta válvulas, pistões, engrenagens, rodas, até sair pela chaminé, ou seja, realizando o trabalho a partir do calor. Toda máquina térmica aproveita a energia de uma fonte quente para realizar trabalho. Porém, uma parte dessa energia é perdida,
E quanto maior a quantidade de energia efetivamente utilizada, ou seja, transformada em trabalho, maior será o rendimento. Se uma máquina retira de uma fonte quente 1000 joules de calor e aproveita 700 joules, então seu rendimento é de 70%. Já os automóveis comuns que utilizam um motor a explosão têm rendimento próximo dos 30%. Isso significa que aproximadamente 70% da energia térmica produzida pelo motor de um veículo é perdida para a atmosfera, elevando a temperatura global. Até meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, capaz de aproveitar toda a energia fornecida e transformá-la integralmente em trabalho, sem desperdícios. Coube a um engenheiro francês, Nicolas Sadi Carnot, 1796 a 1832, provar que isso não seria possível. Ele idealizou uma máquina perfeita, a máquina de Carnot, e mostrou que ela não poderia aproveitar integralmente a energia fornecida sob a forma de calor. Muitos buscaram, e ainda buscam em vão, construir máquinas que funcionem eternamente, aproveitando e reaproveitando toda a energia fornecida. São as famosas máquinas impossíveis, ou de movimento perpétuo. Sobre elas, Newton observou: os que buscam o moto perpétuo estão tentando obter alguma coisa a partir do nada. As leis da termodinâmica são as leis da energia. Elas descrevem o comportamento do calor, a forma mais desordenada de energia. Na realidade, a matéria é energia, como mostrou Einstein. A primeira lei da termodinâmica é a própria lei da conservação da energia com a inclusão do calor. Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada e sempre conservada. Essa lei afirma que o calor pode ser usado para a realização de trabalho, assim como o trabalho gera calor. A primeira lei também diz que a energia total de um sistema isolado é sempre constante. Já a segunda lei da termodinâmica indica quais as formas possíveis de transformação da energia. É a segunda lei que estabelece que nem todo o calor disponível pode ser transformado em trabalho, mas toda a energia mecânica pode ser transformada em calor. Por isso, não existe uma máquina com 100% de rendimento. O calor será sempre gerado e desperdiçado. A segunda lei também define um sentido para a evolução dos fenômenos naturais. Você sabe por que as coisas não acontecem dessa forma? A resposta está na misteriosa entropia. A segunda lei afirma que o sentido de ocorrência dos fenômenos físicos espontâneos é sempre um só, o do aumento da entropia. A entropia é uma grandeza que mede o grau de desordem de um sistema. Passamos de um estado mais organizado para outro menos organizado. É a passagem do tempo. Legal isso, hein, Lilico? Já sabemos mais sobre a dilatação anômala da água, a importância das pontes de hidrogênio, as formas de transferência de calor e até as leis da termodinâmica. É legal isso, né? E olha, com tudo isso que a gente aprendeu e viu hoje, e até com a minha própria febre, eu tô achando que eu me transformei num sistema termodinâmico de entropia quase zero. Será que eu aprendi alguma coisa? Aliás, eu medi minha temperatura e a febre passou. 36,5 graus Celsius. 36,5? É? Será que não é uma mensagem do universo? Nesse programa, vimos como a presença da energia é importante em nossas vidas. Passeamos pelos estados da matéria, pelas formas de propagação do calor, até a extraordinária capacidade de gerar trabalho. As leis da termodinâmica nos ensinaram como a energia se conserva nas transformações, afetando o tempo e a vida das pessoas que buscam a cada instante organizar o meio ambiente, cuidando dele para viver melhor.